Bom, meus queridos e amados irmãos, amigos, estudiantes da Palavra de Deus, estou falando em castelhano para ustedes. Nossos canais no YouTube estão à disposição de todos, com os vídeos gratuitamente para todos os estudantes da Bíblia, né? Lembrando que nós estudamos a Bíblia, curso de teologia, mas o foco é Bíblia. Esse chapeuzinho aqui é por causa da luz, né? Para tampar aqui minhas orelhas. Nosso logomarca do Bereshit está aqui. Aqui é a família Sattler. Nós somos Sattler da Gema, alemães. Chegamos em 1837 no Brasil, luteranos, presbiterianos e depois pentecostais. Hoje sou do Ministério Tabernáculo desde 1987. Fizemos agora, dia 19 de setembro, 34 anos de consagrados. Nós estamos estudando a Bíblia regularmente através dos cursos teológicos. O Centro Bereshit, essa escola teológica, está plantada aqui na zona da Mata Mineira e no sul capixaba desde 1992. Passaram por aqui mais de 2.000 alunos, sendo que quase os próximos, mais de 500 se formaram. E hoje você ainda pode estudar à distância. Você pode estudar à distância se inscrevendo no canal e contatando aqui, pedindo a sua matrícula, fazendo o curso regular. Você pagará e terá o seu diploma. Se quiser só estudar, estude à vontade. Estamos estudando o livro de Crônicas, que está dentro de livros históricos, que pertence à matéria Introdução Bíblica 2 do curso básico de teologia. Na aula passada nós falamos da genealogia de Josué, que era efraimita, né? Veja que a história dele teve um fato triste, que os tios avós dele foram mortos pelos homens de Gate, que estavam roubando o gado dos outros. E aí Efraim tem um filho chamado Berias, e desse Berias, Josué é a 9ª geração de Berias, que as coisas iam mal na casa dele. Josué, filho de Num, e hoje vamos estudar genealogia de Benjamim, que estão aí nos primeiros capítulos de Crônicas, né? Aparece aí duas listagens aqui de Benjamim. 1 Crônicas 7, de 6 a 12, e 1 Crônicas 8 aparece. E nós temos também a história de Benjamim, em genealogia de Benjamim, em Gênesis 46, e também em Números 26, quando faz o segundo censo, aparecem algumas famílias de Benjamim. Então nós temos aí, os escribas aí apresentaram uma diferença bem profunda no caso de Benjamim. Benjamim é aquele último filho de Jacó, lembra que ele voltou, ficou 20 anos em Padã Arã, depois voltou, não tinha Benjamim. No meio do caminho, eu creio que ele ficou 11 anos ali, rodando até chegar no pai dele. Ele saiu de lá com 90, e foi para lá com 77 anos, saiu com 97. E ficou rodando por ali, e nesse período que ele está por ali rodando é que tem Raquel, perto de Efrata, tem um filho chamado por ela de filho da minha tristeza, mas Jacó muda o nome para Beniamim, filho da mão direita. Então esse Beniamim, a diferença aí de uns 5 anos no máximo, no mínimo 6 anos, né? Porque já José foi no ano 14 da vida de Jacó lá em Padã Arã, saiu no ano 20, não tinha Benjamim, então Benjamim tem a diferença para José de 6 para 8 anos, para 9 para 10, de 6 a 10 anos de diferença de José para Benjamim. Então essas 4 genealogias que aparecem na listagem, 4 listagens de Benjamim, nós vamos ter uma diferença bem assim interessante aí. Os nomes que parece que não são diferentes são os primeiros aí. Belá está em Números, está em 1 Crônicas 7, está em 1 Crônicas 8 e está em Gênesis 46. Belá. Depois nós temos o segundo nome, que é Becher. Esse Becher está em 1 Crônicas 7 e em Gênesis 46. Mas já não encontramos ele em 1 Crônicas 8 e nem em número 26. Esse número 26, em 1 Crônicas 8, no lugar de Becher aparece Asbel. Então tem nas 2 Asbel. Depois, nós seguindo aqui 1 Crônicas 7, nós temos Jediael. Jediael não aparece em lugar nenhum, nem aparece em Números, nem em 1 Crônicas 8, nem em Gênesis 46. Nesses lugares aí, aparece Asbel, tanto em Números, como em Gênesis 46, como em 1 Crônicas 8, nós temos Asbel. Então, até alguns creem que esse Asbel seria o Jediael. Mas se for olhar as letras hebraicas aí, é muita pequena diferença, né? É muito pequena, até engraçado o termo, né?
É pequeníssima a diferença. Porque nós temos aí um Samek que não tem Jediael. Nós temos somente a única coisa que vai aparecer igual nesses dois nomes aí é o Lam, é o Elamed, o L, né? El, termina com El todos os dois. Mas é Jedia, o outro é Asbe. Então, não cremos que seja a mesma pessoa, não. Depois, continuando as genealogias aí, a mais curta é a primeira crônica 7, só fala de 3 meninos, Belá, Becher e Jediael. A relação de números fala de 5, Belá, Asbel, Airão, Sufá e Rufã. A maior, a mais extensa é a de Gênesis 46. Essa apresenta Belá, Becher, Asbel, Gera, Naamã, Eiros, Mupim, Upim e Arde. Esses aí, depois de Asbel, depois desses três, seriam já netos. A gente encontra depois na história, na genealogia de Benjamim, que Gera e Naamã, bem como Arde, seriam filhos de Belá, primeiro filho aí de Benjamim. E depois tem outro chamado Mupim e Rupim, já seriam netos de Belá. Eles seriam filhos de Iri ou Ir. Esses são filhos de Belá. E só ficou faltando aí dois, Ei e Ros, que não aparecem em lugar nenhum. A gente não sabe quem seria. Na listagem de 1 Crônicas 8:1, a gente tem aí um tal de Ará, Noá e Rafa. Esse também apresenta 5 nomes, como números também tem 5. Mas esse Ará, Noá e Rafa não aparece em canto nenhum. Não aparece, então não se sabe de quem, nem onde e como, né? Ará poderia talvez ser filho de Airão. Esse Airão seria um que está lá em Números 26. Número 26 aparece 5 filhos de Benjamim: Belá, Asbel, Airão, Sufá e Rufã. Então esse Ará pode se encaixar aqui no Airão. E as vogais, a vogal hebraico não tem vogal, só tem consoante. As consoantes seriam mais ou menos idênticas, né? O Aleph, o Ain, o Resh. Então, 1 Crônica 7 apresenta Belá com 5 filhos, Becher com 9 e Jediael com 1 filho e 7 netos. 1 Crônicas 8 aparece Belá com 9 filhos e mais os 4 outros. O Gênesis 46, a listagem é muito grande, coloca 10 meninos aí, sendo que a gente viu aí que tem alguns que são netos mesmo de Belá. Então essa é a genealogia de Benjamim, que aparece aí nesses 4 textos citados, na primeira, pela ordem de Gênesis 46, com 10 meninos, sendo que vários desses seriam netos, somente 3 seriam filhos. Depois Números 26, aparece com 5, sendo que 3 poderiam ser encontrados em outras listagens, mas 2 não aparecem em lugar nenhum. Depois, 1 Crônicas 7 para 1 Crônicas 8, nós temos também mais diferença. 1 Crônicas 7 aparece 3, 1 Crônicas 8 aparece 5, sendo que 3 aí não são nem parecidos. Ficamos por aqui, na paz, tchau, tchau.